vamos lá, pessoal. O que que é então esse tal desse crédito de carbono, né? Que tá todo mundo comentando, tá todo mundo falando disso. Bom, gente, então as empresas, né? Elas emitem gases de efeito estufa devido às suas atividades. Então, quando eu ligo um motor, quando eu ligo um interruptor de energia, quando eu ligo um computador, quando eu estou fazendo uma ligação, quando eu estou com uma máquina, quando eu estou processando matéria-prima, enfim, durante todas as atividades das empresas. As empresas emitem gases de efeito estufa. Pessoal, talvez não é muito comum na nossa área, né? Eu realmente também, quando eu comecei a estudar isso, ficava assim, nossa, mas o que isso tem a ver com a contabilidade, né? Então, tanto que eu estou me formando agora, pessoal, em gestão ambiental, porque eu fiquei muito curioso para saber isso, né? Então, como que funciona isso, pessoal? Então, o nosso planeta, ele precisa de uma temperatura, porque senão a vida na Terra ia ser impossível, né? Então, os raios solares entram aqui na atmosfera e devido à atmosfera, eles não saem, então fica um calorzinho aqui na Terra, né? Então, a gente consegue sobreviver, né, a esse mecanismo da Terra, que chama efeito estufa. Beleza? Então, tudo certo, né? Só que aí o ser humano começou a industrialização, começou a revolução industrial, começou a produzir muito, começou a produzir demais. E começamos a produzir sem muito conhecimento na época. A gente não sabia que a poluição industrial poderia dar problemas na atmosfera. E o ser humano foi produzindo, foi produzindo, foi produzindo. E agora a concentração de gases poluidores na atmosfera estão fazendo com que a Terra retenha mais calor do que antes. Então, agora não está apenas aquele calorzinho gostosinho para a gente poder sobreviver. Agora, os gases estão impedindo que o calor que entrou aqui na Terra volte de novo para o universo. Então, o nosso planeta, pessoal, está ficando cada vez mais quente, tá? Isso não significa, pessoal, assim, ó. Ah, então eu vou ligar o ar-condicionado, tá tudo resolvido. Ah, então eu vou ligar o ventilador, tá resolvido. Não. Porque uma hora a gente não vai conseguir mais plantar, nós não vamos mais ter comida, nós não vamos mais conseguir, em alguns países, alguns locais do planeta, vai ser impossível sobreviver. A população vai ter que ser direcionada, deslocada de local. Vai ter também problemas, pessoal, relacionados a degelo de calota polares, enfim, uma infinidade, uma catástrofe, se a temperatura do planeta continuar aumentando na mesma velocidade. Então, agora, estão pedindo para as empresas reduzirem um pouco, né, o impacto delas. E estão pedindo para as empresas compensarem o impacto se realmente não for possível evitar. Então, ó, nós temos que comer, temos que viver, nós temos que ter nossos serviços também. Só que a empresa que produz isso, ela está sendo convidada agora a compensar esse impacto que ela gera. Plantando uma árvore, fazendo alguma área de preservação, ou então até mesmo pagando para outros preservarem. E aí começou a surgir então essa discussão do crédito de carbono. Então agora, para umas empresas poderem poluir, elas vão ter que pagar para outras empresas poderem conservar. E essas empresas que estão conservando o planeta, elas estão gerando crédito de carbono. E as empresas que estão poluindo, elas vão ter que começar a comprar crédito de carbono. Gente, isso não é uma utopia. Isso já está acontecendo no mundo. Já existem bolsas, né, mercados que estão vendendo esses créditos de carbono. O Brasil ainda não está, né, nesse mercado, digamos assim, mas nós temos muitas empresas que vendem para fora. E quando a empresa vender para fora, aí ela tem que começar a se adequar. Então está causando aquele que eu falei lá no começo da aula para vocês. O fornecedor também tem que ser sustentável. Então eu tenho que. Como que eu vou comprar carne de uma empresa brasileira se a empresa não ajuda? Ela polui o meio ambiente.
Como que eu vou comprar petróleo de uma empresa brasileira se ela está poluindo? Então agora as empresas estão tendo que mostrar para os clientes, para os consumidores, que elas estão também contribuindo. Então veja que interessante. Teve uma empresa aqui, né, em Maringá, fiquei sabendo disso, que pediu empréstimo num determinado banco e o banco pediu para ela plantar 4 árvores. Gente, um escritório de contabilidade, plantar 4 árvores. Por quê? Porque os funcionários vão trabalhar de carro, tem ali um impacto de entregar o produto. Então, gente, tudo isso polui. E agora as empresas estão tendo que começar a controlar esse tipo de poluição. Gente, então, quando a gente começa a falar nessas questões de crédito de carbono, a gente começa, quanto que vale um crédito de carbono? Então, aqui nesse slide eu trouxe, não vou me aprofundar muito não, mas eu trouxe 4 metodologias, tá? Que a gente pode pensar, ó. Eu posso ter o meu preço do meu crédito com base em outras empresas, com base em outros mercados, com base numa lei que existe. Então, hoje a gente tem, por exemplo, crédito de carbono por $5. Né? Temos crédito de carbono, depende muito da qualidade, depende de muita coisa, tá, pessoal? Mas eu queria que vocês refletissem, né? Quando eu tenho um crédito de carbono, como que eu falo isso, né? Se eu sou uma empresa que eu estou cuidando do meio ambiente, como que eu falo isso? Tá? Então, aqui é uma forma, é o inventário de gases de efeito estufa. Então, crédito de carbono, pessoal, ó, é um ativo financeiro ambiental transferível que representa redução de 1 tonelada de dióxido de carbono, tá? Então, quando a gente fala em crédito de carbono, eu estou falando em 1 tonelada de CO2 equivalente, tá? Então, a gente vai começar a ver isso com mais frequência nos relatórios. Já estamos vendo, tá, pessoal? Mas vai começar a ter com mais frequência.